E aí, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lincoln e eu tô aqui para gravar mais um vídeo para esse canal. Dando continuação aí, né, ao último vídeo que eu gravei, que eu soltei aí para vocês, que foi sobre aleitamento artificial em bezerras. Então, hoje a gente vai estar gravando aí a parte 2, a continuação. No último vídeo a gente falou aí do que é o aleitamento artificial, né, das vantagens, das desvantagens. E hoje a gente vai falar aí como fazer, como tá fazendo esse aleitamento aí, enfim. Eu acho que primeiro de tudo, antes para a gente pensar em tirar as bezerras da mãe e fazer um aleitamento artificial, a gente tem que fazer um planejamento antes. É importante, não só em grandes fazendas, mas em pequenas propriedades também. A gente está fazendo um planejamento que, no atual momento que a gente vive, um bom planejamento é a chave assim, de tudo, né? A gente fazer uma coisa bem planejada, a gente diminui o erro, né? Tem menos chance da gente errar se a gente planejar antes o que a gente vai fazer. Alguns pontos que a gente tem que levar em consideração nesse planejamento é o tipo de rebanho, né? Um deles aí é o tipo de rebanho. Quando a gente fala de tipo de rebanho, a gente está falando de qualidade mesmo das vacas, né? Não tem como a gente tirar, ter como tem, mas é inviável assim você tirar um bezerro de uma vaca de pequena produção, uma vaca que está lhe dando seus 5, 6 litros de leite, você tirar o bezerro dela não é uma coisa que assim que vai ser viável. Um outro ponto também que a gente deve levar em consideração é a genética dessas bezerras que a gente quer criar em aleitamento artificial, porque a gente vai ter um custo, né? A gente vai ter um gasto ali com essa bezerra relativamente alto. Então a gente também tem que levar em consideração a genética dessas bezerras para ver se compensa a gente fazer essa criação, a gente fazer esse aleitamento aí nessas bezerras. A mão de obra disponível que a gente tem na fazenda também é um ponto extremamente importante, porque a gente tem que pensar nisso antes, que a partir do momento que você separa o bezerro de uma vaca, você vai ter o trabalho de criar aquele bezerro ali, de dar leite para aquele bezerro até a desmama dele, ou seja, vai requer mais mão de obra, né? Vai dar trabalho. Então, tem que pensar nisso antes, se você tem essa mão de obra disponível ou não, né? Porque tem muita gente aí que tem uma vaca lá, às vezes solta o bezerro com a vaca num dia que quer sair, quer curtir, quer tirar uma folga e tal. Quando você tem um bezerro em aleitamento artificial, isso não é mais possível. Você vai precisar de uma pessoa ali para dar aquele leite para o bezerro, né? Estrutura que a gente vai usar. Tem diversas estruturas aí que a pessoa pode levar em consideração para poder fazer na sua propriedade. Algumas melhores, outras piores, mas na verdade todas funcionam. Vai depender aí na sua fazenda o que melhor vai encaixar. Eu separei algumas aqui para mostrar para vocês, alguns que são mais usados, que um é o argentino, alguns chamam de tropical. Opa, passou aqui. Alguns chamam de tropical, ou argentino, que ele se trata de um bezerreiro mais ao ar livre, né? Onde tem um sombrete para as bezerras, para fornecer sombra aqui para essas bezerras, alguns coxos com água e concentrado, e algum lugar aqui eles fazem uma instalação para colocar ou o baldinho de bico, ou então dá na mamadeira, enfim. Esse bezerreiro tem suas vantagens, né? Por se tratar de um bezerreiro, a bezerra fica sozinha, sem contato com outros animais. Aqui tem animais próximos, mas geralmente eles, na corrente dela ou na corda dela aqui, ela não vai ter contato direto com os outros animais.
Tem forragem para a bezerra já ter ali o contato com a forragem, já ir estimulando o rumen dela. Mas, como a gente sabe, o clima muda. Então, aqui está um clima excelente, a bezerra está na sombra aqui, está tudo muito bom. Só que pode vir uma chuva, né? E chover, ficar aí chovendo 10, 15 dias direto sem parar. Imagina a bagunça que não vai ficar isso aqui. Então, é um bezerreiro recomendado aí para as áreas mais secas, né? Seria interessante usar. Do lado aqui a gente tem o coletivo. Esse coletivo também é bacana porque ele já perde ele já perde o defeito, digamos assim, do outro, que é a questão climática. Esse aqui já é um galpão, né? Um compost, que o bezerro já fica aí protegido de questões climáticas, como chuva, sol demais, enfim. Você pode ver que os bezerros estão sequinhos aqui. Isso aqui com certeza deve ser areia. Eu acho que é areia ou alguma cama específica. Mas o bezerro fica aqui sequinho. Mas, como todos há pontos negativos, aqui o bezerro fica muito em contato uns com os outros, né? Contato direto aqui, ó. Isso pode afetar na questão de doenças. Se um pegar uma doença aqui que for transmitida, acaba passando para todos, então corre risco aí de ter essa contaminação, né? Pelo fato dos bezerros estarem juntos. Então, esse é o ponto negativo desse bezerreiro. E também na hora de fazer o manejo do tratador ali, vai sofrer um pouco para dar leite para esses bezerros todos juntos. Mas, em questão de conforto, é excelente também. Aqui embaixo tem as casinhas. Para mim, na minha opinião, é um dos melhores, que a gente vai ter o conforto, a gente vai ter a proteção das questões climáticas e o bezerro vai estar isolado, né? Diferente das outras, as casinhas requerem um pouco mais de custo, né? Para poder estar construindo elas aqui. Há essas aqui mais caras, que geralmente são compradas, enfim. E há as que a pessoa pode fazer de maneira aí, né, mais rústica, que cada um pode estar fazendo aí para diminuir custos, que também funciona perfeitamente. Então, na minha opinião, a casinha aqui é um dos melhores, né? Se tratando de questões climáticas, o bezerro está protegido. O bezerro não vai ter contato um com o outro, principalmente se a gente fechar mais essa abertura lateral aqui, ó, que um encontra com o outro, o bezerro acaba que não vai ter contato com os companheiros ali. Então, é muito bacana. É um bezerreiro assim que tem muitas vantagens aí. Tem mais vantagens do que pontos negativos. Eu acho que o ponto negativo é só esse, de você ter um custo maior para fazer essa estrutura. Se tratando de dieta a ser fornecida, a gente tem que pensar, tem diferentes dietas aí de aleitamento, desde o mínimo que é 4 litros até o máximo que é 12 litros aí, você vai aumentando isso gradualmente, né? Não é possível dar uma bezerra recém-nascida 12 litros de leite, mas à medida que a bezerra vai crescendo, você vai conseguindo aumentar essa dieta dela. É uma quantidade assim de fazenda de grande produção, né? De vacas de alta lactação. Claro, essa bezerra vai ter um desenvolvimento muito melhor, vai ter, mas também o custo também com essa bezerra vai ser muito alto, né? O custo, propriamente dito, que a partir do momento que você dá aquela quantidade de leite ali para a bezerra, você vai ter que dar aquela quantidade todo dia, para você ver o retorno na questão de ganho de peso e essas coisas. Então, isso vai te gerar um custo que não vai ser baixo, né? Então, tem que pôr na ponta da caneta. Se você vai dar 4 litros de leite para a bezerra, você tem que somar ali por quanto tempo que eu vou dar esses 4 litros. Se for
4 litros durante 60 dias, tem que somar esses 4 litros durante 60 dias, você vai ter aquele gasto ali com aquela bezerra só de leite. Então, a gente tem que calcular sim também o custo, mão de obra, tudo tem que ser levado na ponta da caneta, que a gente sabe que fazenda é assim, principalmente se tratando do atual momento. Se a gente não pôr tudo na ponta do lápis, a gente tá ferrado. Leite que vou usar, a gente também tem que pensar, a gente tem duas opções de leite aí, né, que é o leite normal da vaca, leite lá que a fazenda mesmo produz, ou o leite sucedâneo, que é aquele leite em pó, industrial próprio para as bezerras. Vale do gosto de cada um. Eu particularmente não gosto do leite sucedâneo, já usei, já testei. Ele se torna pouco mais barato e acaba que o desenvolvimento da bezerra eu não gostei tanto, igual do leite normal. Isso é uma coisa que eu aconselho você estar fazendo o teste aí na sua casa. Funciona para alguns e não funciona para outros. Então isso aqui eu acho que é mais opcional. Eu acho que a economia que ele vai dar é uma economia que não cobre o desenvolvimento do bezerro, que é menor, eu já percebi que é menor. E é isso. E vasilha para o fornecimento. A gente pode ter 3 opções de vasilha para fazer esse fornecimento desse leite de maneira artificial. O primeiro deles, que todo mundo conhece, que é a mamadeira. Tem também o balde, né, que o bezerro bebe como se estivesse bebendo água, e o balde com bico. O balde se torna o mais fácil, né, mas se torna também o mais, assim, o menor benéfico para a saúde das bezerras. Por quê? Todo mundo sabe que o bezerro baba muito quando ele está mamando. Então, aquela baba ali, aquela saliva ali produzida na hora que o bezerro está mamando, aquilo ali tem influência direta com a digestão, ajuda na digestão do leite do bezerro. E quando esse bezerro está bebendo esse leite aqui no balde, ele acaba que não produz tanta saliva assim. Então, isso afeta, sem falar também que se tratando de goteira esofágica, estudos que diz que o leite, a goteira esofágica não fecha 100% para fazer a passagem do leite para o abomaso, então esse leite acaba indo para rumen, né, o que não é legal para bezerros novos, né? Que esse leite tem que ser absorvido ali no abomaso, né? Enfim, não vou entrar com tantos detalhes nesse assunto, mas é mais ou menos isso. Se tratando da mamadeira, é o melhor método, principalmente quando o bico está mais fechadinho, que o bezerro precisa fazer mais força para mamar esse leite. Simula bem quando ele está mamando o teto da vaca. Vocês podem ver aqui que esse tratador aqui, ó, a gente está fazendo de maneira correta, que o bezerro está com o pescoço levemente levantado, não está com o focinho acima do olho. Então, essa é a maneira mais correta de você estar dando aí a mamadeira para o bezerro, né? E tem também o balde com bico, também é muito bom. Faz se assemelha a mamadeira, só que não requer trabalho da gente ficar ali segurando a mamadeira. A gente também pode adaptar esses baldinhos numa altura que não seja maléfica ali para os bezerros, que seja uma altura boa. E é isso. Agora a gente vai falar sobre a quantidade de leite que a gente pode estar usando aí. Igual eu falei, mínimo 4 litros de leite, máximo 12 litros. Eu tive um professor que falou que 4 litros o bezerro passa fome, a bezerra passa fome. Mas, enfim, lá na fazenda a gente dá 4 litros. A gente ainda não tem uma produção assim tão elevada para poder dar esses 6 litros para essas bezerras. Tem também métodos que você pode estar levando aí mais tempo, dando esses 4 litros, ou dando 6 litros e mantendo esse aleitamento aí por menos tempo. Mas são coisas que a gente vai falar no próximo vídeo de questão de desenvolvimento ruminal, que é muito importante para a desmama do bezerro. O fornecimento
2 ou mais vezes por dia. 2 vezes é o mínimo. Eu acho que a gente tem que imitar ao máximo o que a bezerra faria como se tivesse com a mãe. Um bezerro aí mama muitas vezes por dia quando ele está solto junto com a vaca. Então, se a gente, quanto mais vezes ao dia a gente conseguir fornecer essa dieta para essa bezerra, melhor é para ela. O tempo, eu acho que no mínimo 45 dias, né? Uns 50 dias, eu pus aí 45, mas eu faço o desmame lá na fazenda com 60 dias, eu acho que eu acho que já é um tempo bom, é um tempo que o bezerro não vai estar mamando tanto e também não vai ser muito precoce. A gente vai falar disso na questão da desmama, de desenvolvimento ruminal, porque mais importante do que esse tempo é o desenvolvimento do rumen. A ingestão, o tanto que esse bezerro já está ingerindo concentrado. Então, não se apeguem ao tempo. Eu acho que a gente tem que fazer esses bezerros estar comendo para poder tirar o leite dele, senão ele vai viver do quê? Concordam comigo? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Como eu falei, eu estou dividindo os vídeos ao máximo para ficar curtinho, para não ficar um vídeo longo, cansativo. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o desmame e desenvolvimento ruminal. Quando fazer esse desmame, na hora certa. Beleza? Eu espero vocês lá. Deixa o like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, tire dúvidas por lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.